Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje a gente vai iniciar uma série que vai se chamar Como Eu Faria. E eu vou explicar coisas que eu faria para algo ou alguém e relacionado a conteúdo, marketing e tráfego, beleza? E de começo, o primeiro conteúdo dessa série vai ser como eu faria conteúdo e tráfego para um médico. E vamos lá, como eu faria isso? Bom, eu separaria de duas formas. Eu vou desenvolver dois funis para esse médico. Vai ser o funil de conteúdo e o funil de tráfego. E esses dois vão funcionar juntos, tá? Não dá para separar um do outro. Os dois precisam ser feitos, porque um trabalha com o outro. Primeiro, eu vou começar com o funil de conteúdo. Sim, eu vou começar primeiro com o conteúdo e vai ser um funil de duas etapas, que é um funil que eu já ensinei aqui no canal, que é o funil de topo e fundo de funil, né? Que é o conteúdo superficial com o conteúdo profundo. Então, no caso, eu trouxe alguns exemplos aqui de como se fosse um neurologista. O conteúdo de topo de funil desse neurologista seria como pensar melhor. Então seria um conteúdo simples falando de como pensar melhor. É um assunto mais superficial, um assunto que ele pode explicar alguns pontos só, bem tranquilo, ele entregaria esse conteúdo. Já no oftalmologista, que foi o outro que eu selecionei aqui, seria como saber se eu preciso usar óculos. Então acho que seria muito interessante um conteúdo simples falando de como a pessoa deve entender que ela precisa usar óculos. Porque tem gente que precisa usar óculos e não sabe por quê, e não sabe nem se precisa. Então esse conteúdo simples preencheria essa lacuna, este questionamento. E daí o fundo de funil seria um conteúdo bem mais elaborado, né? Então vamos falar aqui para o neuro, que seria desse jeito que o seu cérebro funciona quando você pensa. E esse conteúdo é bem mais elaborado, porque não tem como eu explicar de forma superficial tudo isso. Que eu vou precisar explicar diversos pontos do nosso cérebro e de como ele funciona. Então não dá para ser um conteúdo superficial. Ele é um conteúdo muito elaborado, é um conteúdo fundo de funil. Para o oftalmologista, por exemplo, a gente usaria é assim que o seu corpo reage quando você não enxerga direito. Então pensa, olha, isso aqui é um conteúdo muito mais elaborado também. É como o nosso corpo reage quando nós não enxergamos direito. Né? Nosso corpo reage de diversas formas diferentes quando a gente não enxerga direito. Então, dores de cabeça, porquê das dores de cabeça, vertigem, porquê das vertigens, tudo isso é muito mais elaborado do que como saber se eu preciso usar óculos, entendeu? Então eu usaria esse funil de conteúdo de topo e fundo de funil. E daí a gente consegue trazer pessoas no topo, num conteúdo bem mais simples e fidelizar elas e mostrar a sua autoridade no conteúdo fundo de funil, beleza? Isso funcionaria em todas as redes sociais, independentemente delas, tá? Se a gente estiver falando de YouTube, de Facebook, de Instagram ou de TikTok. Essa estratégia funcionaria, a de conteúdo. E a de tráfego também funciona independentemente da plataforma, ok? É lógico que o TikTok Ads, Meta Ads e Google Ads funcionam de maneira diferente, mas você consegue aplicar o método destes funis em todas as plataformas de anúncios que nós temos aí, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou entrar no funil de conteúdo, né? E seria o seguinte funil, seria um funil de autoridade que eu iria fazer. Então, o que seria um funil de autoridade? Eu iria produzir 5 vídeos em específico para esse funil. E seria 2 vídeos de conteúdo, fazendo 2 vídeos de 2 protocolos ou procedimentos que esses doutores querem vender. Eu selecionaria 2 protocolos e 2 procedimentos, faria conteúdo desses 2 protocolos, desses 2 procedimentos e colocaria na plataforma onde ele quer veicular o anúncio, né? Esses conteúdos seriam conteúdos menos elaborados, conteúdos topos de funil, conteúdos para chamar a atenção. Então, se a pessoa assistisse esse conteúdo, ela iria ver até o final e iria entender sobre aquele protocolo ou aquele procedimento. Depois eu iria elaborar 3 criativos, e daí aqui que está a magia do negócio. Esses criativos eles precisam trabalhar em conjunto com os conteúdos. Então, seria
3 criativos onde eu traria autoridade para o médico e autoridade para o protocolo. Depois eu traria um criativo de venda, exatamente de venda, para este público que assistiu tanto o vídeo do protocolo quanto o vídeo de autoridade do médico. E também faria um conteúdo de remarketing, né, para chamar as pessoas que viram este conteúdo de venda, né, esse conteúdo de venda. Então fez um vídeo conteúdo de venda e um vídeo de revenda para quem consumiu esse conteúdo de venda. Este seria o funil que eu iria aplicar aqui de forma bem lúdica e bem superficial a explicação aqui. Não consigo aprofundar, porque se eu fosse aprofundar eu iria ter que trazer diversos exemplos, diversas coisas, né, diversas copies diferentes para vocês entenderem exatamente como funciona esse funil. Mas basicamente eu usaria esses dois tipos de funil: o funil de conteúdo, o simples de topo e fundo, e esse funil de autoridade, né? Estes funis e todos esses tipos de conteúdo, esses dois tipos de funil eu já aplico hoje em vários clientes e é um funil que dá muito certo, né? É um funil que traz leads de boa qualidade, é um funil que funciona. Esse tipo de técnica de estratégia dá trabalho, dá bastante trabalho mesmo. Precisa também ter um bom investimento para essa máquina funcionar bem. Então é por isso que existe eu, né? Eu consigo aplicar este funil e toda essa estratégia para o teu negócio. Você que é doutor, que é psicólogo, que trabalha com protocolos e procedimentos, esteticista e tudo mais, eu consigo aplicar esses dois funis no teu negócio. E se você tem interesse em saber mais sobre esses funis e essa maneira de funcionar aqui na internet, esse conteúdo e esse tráfego, entre em contato comigo. Tem informação aqui na descrição. Se você quer entender mais sobre isso, vem falar comigo, beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.